Olá, meu nome é Gabriela de Freitas Oliveira e eu vou iniciar a apresentação do meu trabalho de análise de revisão sistemática da matéria de iniciação científica 4, do professor Dr. Antônio José Grande. Bom, a revisão sistemática que eu escolhi analisar foi relacionada ao tratamento de flegmão apendicular e abscesso apendicular, e o quanto que tratar cirurgicamente precocemente esses pacientes é relevante ou não é relevante. O estudo ele foi realizado e publicado no ano de 2024 na base de dados Cochrane, e ele foi uma atualização de um estudo com a mesma temática que foi publicado em 2017. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a apendicite, né? Então, a apendicite, ela é uma inflamação do apêndice, que é um órgão abdominal que fica vinculado ao intestino e que ele pode inflamar por diversos fatores em todas as faixas etárias e sem aviso prévio. A apendicite, quando ela inflama, ela pode ser uma apendicite simples, que é só o apêndice inflamado com sinais flogísticos e sinais de uma inflamação sistêmica, como ela pode ser uma apendicite complicada. Quando ela for apendicite complicada, é que vai aparecer o flegmão apendicular ou abscesso apendicular, sendo que o flegmão ele é um processo inflamatório difuso ao redor do apêndice, então ele não está restrito ao apêndice, é ao redor. E o abscesso apendicular é uma coleção de pus encapsulada que é formada também próximo ao apêndice. E essas complicações, elas aumentam significativamente a morbidade do paciente. De acordo com esse cenário, foi feita a pergunta clínica que direcionou a revisão sistemática, que é se a apendicectomia precoce é superior à apendicectomia tardia em pacientes com flegmão ou abscesso apendicular, considerando os desfechos de morbidade, mortalidade e tempo de hospitalização. Para analisar a revisão sistemática, né, foi utilizado a análise do pico, então o P da população, que foram pacientes pediátricos e adultos com flegmão ou abscesso apendicular. O I de intervenção, que foi a apendicectomia precoce, realizada logo após a internação hospitalar ou em poucos dias depois da internação. O C de comparação, que é a apendicectomia tardia, né, que seria o tratamento conservador, que a cirurgia vai demorar algumas semanas, e o desfecho, né, que foi dividido em primário e secundário, sendo que o primário relacionado à morbidade geral, mortalidade, taxa de infecção de ferida, abscesso abdominal e fístula fecal, e os secundários, que é o tempo de hospitalização, tempo livre das atividades normais e qualidade de vida. A análise, né, ela usou a coleta de dados, foi bastante por meio de uma metodologia bem rigorosa. E eles realizaram pesquisa em 5 grandes bases de dados, que foi a Central, a Medline, a Embase Science Citation Index Expanded e registros de ensaios clínicos. E o critério de inclusão foram apenas os ensaios clínicos avaliados, porque eles fornecem mais alto nível de evidência. E a última pesquisa foi realizada em junho de 2024 e o trabalho foi publicado em em junho de 2023 e o trabalho foi publicado em 2024. No total, foram analisados 8 estudos randomizados com 828 participantes. E esses participantes foram dos países dos Estados Unidos, Índia, Nepal e Paquistão, que garantiu uma diversidade no resultado da análise. Certo, agora nós vamos avaliar o fluxograma de como foi feita a análise do trabalho, né? Como foi feito o trabalho. Então, os autores, eles pesquisaram estudos em diversas bases de dados, encontrando 16.062 registros. Além disso, teve um estudo que ele foi encontrado de outra forma, como busca manual, em referências de artigos, conferências ou a comunicação entre os próprios especialistas. A remoção das duplicatas, né? Então, alguns estudos precisavam ser repetidos porque alguns estudos pareciam serem repetidos porque eles foram encontrados em mais de uma base de dados. Então, foram excluídos 1.085 registros duplicados, o que fez restar 14.978 estudos únicos para análise. Certo. Após a remoção das duplicatas, os pesquisadores
Os pesquisadores examinaram os rumos e os resumos dos estudos restantes. E aí foram eliminados 14.959 porque eles eram irrelevantes para a pergunta da revisão. Por exemplo, não eram estudos relacionados à apendicectomia complicada ou não estavam relacionados com a apendicectomia precoce versus tardia. Bom, posteriormente, né, após essa triagem inicial, 19 estudos foram lidos na íntegra para verificar se realmente atendiam aos critérios de inclusão da revisão. Nesse caso, 11 estudos foram excluídos porque eles não foram ensaios clínicos randomizados, porque não compara cirurgia precoce e tardia, e porque eles porque analisaram apenas a apendicite perfurada sem abscesso ou flegmão. E aí, 8 estudos foram considerados adequados e incluídos na visão qualitativa da revisão sistemática. 7 desses estudos continham dados estatísticos suficientes para serem incluídos na meta-análise, que combinam resultados numéricos para análise estatística conjunta. Certo, agora nós vamos para os resultados principais. Os resultados eles serão divididos entre o flegmão apendicular e o abscesso apendicular. Em relação ao flegmão apendicular, 7 estudos com 788 pacientes. Dentre esses, a mortalidade não teve nenhuma diferença significativa entre os grupos. A mortalidade geral, né, com risco relativo, foi de 0,74, sem uma evidência muito incerta. A infecção da ferida foi um risco relativo de 0,99. E o abscesso abdominal foi um risco relativo de 0,26, o que sugere uma redução com a cirurgia precoce. E o tempo de hospitalização teve uma redução média de 2 dias no grupo da cirurgia precoce. E aí aqui tem a outra parte da análise do flegmão. Certo, agora vamos para os principais resultados em relação ao abscesso apendicular. Então, foi um estudo com 40 pacientes. Nesses, a mortalidade não teve nenhuma diferença entre os grupos e não teve dados suficientes sobre complicações ou tempo fora das atividades habituais. Agora, tempo de hospitalização, a diferença foi uma média de 2 dias e uma evidência muito incerta. As medidas estatísticas que foram utilizadas. Então, as variáveis dicotômicas, né, de riscos relativos e o odds rate, as variáveis contínuas, né, a diferença de média, o intervalo de confiança, que foi 95% para todas as estimativas, e a heterogeneidade, que é o I quadrado, que foi 72% para morbidade geral, moderada alta, e 89% para tempo de hospitalização, que é muito alta. A diferença clínica minimamente relevante foi em relação ao tempo de hospitalização, a redução de pelo menos 2 dias na abordagem precoce e a taxa de abscesso abdominal com redução de 43 casos a cada 1.000 pacientes tratados precocemente. Os vieses, né? Teve viés de seleção, porque os métodos de randomização foram pouco claros. Teve o viés de desempenho, porque os participantes sabiam qual intervenção foram aceitas. Teve o viés de detecção, né, pela avaliação dos estágios que não foi cegada. E o viés de publicação, pelo pequeno número de estudos publicados. Certo, agora nós vamos falar sobre a avaliação crítica da evidência. Então, embora os resultados sugiram que uma cirurgia precoce pode reduzir a taxa de abscesso abdominal e o tempo de hospitalização, a qualidade da evidência foi lesões com baixa ou muito baixa devido aos fatores de risco de viés elevado pelos métodos de randomização mal prescritos, imprecisões estatísticas pelos intervalos de confiança amplos e a alta heterogeneidade, que é o I quadrado elevado, pelas diferenças entre os estudos incluídos, que aí está o gráfico que está disponível na revisão. Com isso, a gente consegue concluir que a revisão sistemática ela sugere que a apendicectomia precoce pode ser benéfica para reduzir o tempo de internação e a taxa de abscessos, mas os dados ainda são incertos. A decisão ela deve ser individualizada e considerar o quadro clínico do paciente e a experiência da equipe cirúrgica.
Além disso, os autores da revisão eles enfatizaram que mais ensaios clínicos científicos são necessários para fornecer evidências mais robustas. E essa revisão é um ótimo exemplo de como a medicina pode se basear em evidência para ajudar a gente, acadêmicos e médicos já formados, a tomar decisões mais seguras e eficazes no tratamento de pacientes. Então, essa foi minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.